Olá, pessoal. Bom, vamos à nossa aula sobre Era Napoleônica. Nessa aula, nós vamos abordar 15 anos de história, praticamente, em que a França foi governada pela mesma pessoa, Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte, de 1799 a 1815, é o governo dele na França. Mas para a gente compreender o que acontecia com a Europa no final do século XVIII e início do século XIX, é importante a gente retomar uma pequena cronologia. Veja comigo aí no nosso slide o que nós temos. 1789 é o início da Revolução Francesa, que vai até 1799. Tanto que muitos autores costumam dizer que não é a Revolução Francesa, e sim as revoluções francesas. Afinal, nós tivemos 3 fases políticas da Revolução Francesa bem distintas. A primeira, a monarquia parlamentar ou constitucional. A segunda, a Convenção Jacobina, que é a que equivale ao período do terror. E a terceira última etapa da história da Revolução Francesa foi o período do Diretório, que foi marcado pela volta dos girondinos ao poder. Relembro com você que esses grupos jacobinos, republicanos, eram mais populares e os grupos girondinos eram os representantes da alta burguesia e, portanto, defendiam governos mais moderados, inclusive com a manutenção da monarquia, desde que fosse num regime parlamentarista. Em 1799, Napoleão chega como cônsul da França. Já havia ganhado alguma fama com suas vitórias militares. Em 1804, ele é coroado imperador. E durante seu governo, nós temos um Napoleão dedicado principalmente a consolidar os interesses da burguesia no poder, faz várias guerras contra outras monarquias absolutistas do continente europeu e, é claro, promove o crescimento industrial. O fim da Era Napoleônica é marcado pelo Congresso de Viena, de 1815, em que as nações absolutistas fazem a restauração das monarquias e das fronteiras. Bom, pessoal, isso é o que a gente vai estudar nesta aula, é a introdução do nosso conteúdo. Mas eu sugiro fortemente que você sempre dê uma olhadinha nesse primeiro slide. Ele é o resumo do que a gente vai apresentar nesse conteúdo e vale a pena sempre olhar antes de fazer um simulado, antes de fazer uma prova do vestibular. Vamos adiante. E agora, aprofundando esses conteúdos. Bom, o Napoleão Bonaparte, ele não era exatamente um cidadão francês. Ele nasceu na ilha de Córcega. A ilha de Córcega é pertinho aí da costa italiana. Ele nasceu lá. Inclusive, quando ele nasceu nesse lugar, era ainda um território independente, que foi anexado pelos franceses. Por muito tempo, Napoleão acalentou o sonho de voltar à ilha de Córcega e fazê-la independente. Mas, em sua infância, foi fazer escola militar em Paris, ele e o irmão. Nessa ocasião em que Napoleão Bonaparte tentava fazer a independência da ilha de Córcega, ele chegou a voltar para a ilha durante a fase jacobina. Por isso, durante a Convenção Jacobina, Napoleão estava praticamente de licença, de volta à sua terra natal, onde, portanto, não se envolveu com a política jacobina e sempre foi visto como um militar longe desses grupos mais radicais. Durante o período que a gente fala da Ilha de Córcega, parece estranho dizer, mas na época a Ilha de Córcega, que era território francês, continuou ainda com movimentos emancipacionistas, exatamente. Até 2014, grupos da Frente de Libertação Nacional Corsa, que é lá da costa da Itália, pretendiam fazer uma república independente na ilha. Aí você vê as imagens quando o grupo ativista, em 2014, entregou definitivamente as armas e, portanto, o país foi pacificado. Ou melhor, a região foi pacificada. A tomada da Bastilha. A tomada da Bastilha, você sabe, é, digamos assim, a data símbolo da Revolução Francesa. O episódio que marca o início da Revolução, quando um levante popular ataca a Bastilha, uma prisão da monarquia, e começa, na prática, aquilo que a gente chama de Revolução Francesa. Pois é, essa fase inicial da Revolução Francesa, dos movimentos populares, sempre pairou nos 10 anos da Revolução Francesa. Movimentos mais radicais, ligados a operários,
ligados a militares de baixa patente e até baixo clero, movimentaram as ruas de Paris na época da Revolução Francesa. E esses grupos sempre foram vistos como grupos temerosos, especialmente quando eles tomaram o poder e executaram o rei Luís XVI, que é o período da Convenção Jacobina, ou também conhecido como o período do terror. Foi nessa ocasião que essa baixa burguesia, os jacobitas ou jacobinos, perseguiram tanto monarquistas quanto também burgueses liberais. Esse período foi um período marcado por muitas perseguições políticas. O principal líder deles foi Robespierre, chamado Incorruptível, mas que acabou também guilhotinado nessa ocasião. Costuma-se dizer que nessa época a revolução engoliu os próprios filhotes. Com o enfraquecimento dos jacobinos no poder, nós temos a reação termidoriana, em que Paul Barra assume o poder. Nessa época ele se torna cônsul, do diretório. O diretório era um sistema republicano, mas que limitou a participação mais popular que havia ocorrido durante a República Jacobina. Foi durante o período conhecido como Diretório, em que assumiram, portanto, 5 dirigentes que governaram a França, entre eles Paul Barra. Esse governo foi um governo mais moderado, um governo, inclusive, que limitou o direito de participação popular através do voto censitário. Nessa época, os movimentos populares explodiram, inclusive um daqueles que é considerado o pioneiro, o precursor dos movimentos socialistas que vão marcar a história do mundo no século XIX e no século XX. Graco Babeuf e a conspiração dos iguais. Nesse contexto, o jovem general Napoleão, com apenas 24 anos de idade, ele chega ao generalato. Ele começa a obter grandes vitórias contra os monarquistas nas fronteiras da França. Renome que vai chegar ao governo. E é justamente ele, o general Napoleão, que vai depor o diretório e vai inaugurar uma nova etapa da história política francesa, conhecida como o consulado. Nessa ocasião, quando Napoleão Bonaparte ganha cada vez mais prestígio nas batalhas, o povo o adorava. Por isso não foi difícil para ele, logo conseguir um cargo dentro da política. No período conhecido como as campanhas de Napoleão durante o diretório, é que nós temos a chegada de Napoleão ao Egito. São vários os registros em desenhos, em pinturas, que mostram as campanhas napoleônicas. Quando ele chega ao poder no consulado, ele não chega sozinho. Ele é um dos 3 cônsuls. Havia Jean-Jacques Regis de Cambaceres, Napoleão Bonaparte e Charles-François Lebrun. Mas quem de fato mandava mesmo era o Napoleão Bonaparte. Nesse período do consulado é que a França faz as pazes com a Igreja Católica. Na época, o Papa Pio VII faz um acordo com Napoleão Bonaparte conhecido como a Concordata de 1801. Por ela, a Igreja renunciava, abria mão das terras que o Estado francês confiscou. Em troca, a religião oficial da França, reconhecida pelo Estado, seria a religião católica. Também é importante ressaltar que o clero, nessa ocasião, vira uma espécie de funcionário público do Estado francês, recebendo inclusive o pagamento diretamente do governo. Nessa ocasião, Napoleão Bonaparte também celebrou acordos e fez armistícios com monarquias estrangeiras. Talvez seja, dentre esses episódios, o Acordo de Amiens, o mais famoso de todos, em que ele consegue pacificar as relações com a Inglaterra e com a Áustria, suas principais rivais na ocasião. Durante esse período em que Napoleão obteve uma certa paz interna, ele consolidou aquilo que é o controle sobre a economia francesa. Criou o Banco da França. Seria mais ou menos o equivalente ao que a gente chama de Banco Central aqui no Brasil. Ele é responsável por controlar, por exemplo, o câmbio, por vender dólares, comprar dólares. Pois é, naquela época, o Banco Central ele seria o responsável por manter a estabilidade da moeda na França. Isso era importantíssimo para os burgueses. Afinal, uma moeda estável garantia uma economia estável e, portanto, grande segurança para os negócios. Isso fortaleceu a economia francesa na Europa, garantindo um processo de industrialização bastante rápido. Napoleão, ao mesmo tempo
tempo em que incentivava a economia industrial, tratou de executar um controle social sobre a população. Durante o período já do consulado, houve ação violenta contra a imprensa através dos órgãos públicos, censurando e reprimindo a oposição ao governo. Foi nessa época também que Napoleão Bonaparte incrementou a política francesa com o Código Civil. Ele mesmo chegou a dizer: "As grandes batalhas que venci serão esquecidas por conta das minhas derrotas, mas meu Código Civil viverá." De fato, né? O Código Civil napoleônico, ele inaugura um tempo em que todos os outros países vão criar também seus códigos civis, inclusive o Brasil no século XIX. Mas por que o Código Civil é importante? Ele dá segurança jurídica aos negócios. Além de estabelecer o casamento civil, ele também institui o respeito à propriedade privada através de uma lei de sucessões, ou seja, quando a pessoa proprietária falece, quem são seus legítimos herdeiros? Na falta dos filhos, quem são os colaterais? Regras que até hoje existem pelos códigos civis do mundo foram instituídas lá no Código Civil da era napoleônica. Isso garantia que, por exemplo, um empresário pudesse ser financiado com um prazo de 30 anos para pagar. Seria muito provável que ele não conseguisse ver o pagamento da última parcela. Mas através do Código Civil se garantia a sucessão, tanto da dívida quanto do empreendimento. Isso dava, portanto, ao Estado e aos particulares a segurança dos negócios. Direito à liberdade individual e igualdade de todos perante a lei. Contudo, o voto censitário foi mantido e essa liberdade é aquela liberdade liberal, ou seja, o contrário da escravidão. Nesse período, a servidão já tinha sido abolida. Porém, Napoleão Bonaparte não aceitou que lá na ilha de Santo Domingo, aqui na América Central, onde hoje nós chamamos de Haiti e República Dominicana, os cativos, os escravizados, se levantassem em revolta. Em 1804, o Haiti se emancipou, mas Napoleão fez de tudo para tentar evitar a liberdade dos escravos. Portanto, cuidado, né? Direito à liberdade desse cidadão francês que mora no continente francês, no continente europeu, não aquele que mora lá na ilha e que nasceu numa colônia francesa e que era um cativo. Esses não eram considerados cidadãos. Bom, mas isso também você já desconfiava, né? Afinal, é uma política muito parecida com aquilo que acontecia na Atenas antiga. Ou seja, o conceito de democracia que se tem nessa época é um conceito de democracia individual, muito ao estilo daquilo que o John Locke escreveu no Tratado do Governo Civil. John Locke, que é nosso conhecido, né? Afinal, ele é leitura obrigatória para a Federal 2021. Quando a gente fala das obras do John Locke, a gente pensa logo, né, no Tratado do Governo Civil. Porém, a Federal ela está cobrando esse ano no vestibular uma outra obra do John Locke, um ensaio sobre o entendimento humano. Mas se a gente pode dizer que John Locke está por trás desse pensamento da cidadania como algo individual, qual seria a concepção que nós temos de democracia? Bom, a nossa compreensão de democracia é difusa, ou seja, é coletiva, é para todos. Eu não posso admitir que eu sou cidadão e ficar tranquilo sabendo que outra pessoa não tem os direitos de cidadania. Essa compreensão é muito mais contemporânea, embora muita gente finge que ainda não aprendeu que a coletividade é que representa a cidadania. Bom, quando a gente fala dessa reorganização do Estado francês, se estabelece prioridades e a educação começa a ser uma educação laica, ou seja, desvinculada da igreja. Afinal, não era mais importante formar católicos, e sim formar cidadãos do Estado francês. Napoleão Bonaparte, ele é claro, né, ficou extremamente famoso pelo episódio da sua coroação. A coroação de Napoleão Bonaparte ela é famosíssima porque no dia da coroação, em que Napoleão vai ser aclamado imperador, lembre-se, ele não tinha o direito de ser rei da França. Ele não era descendente dos Bourbon. Mas por que ele escolhe ser imperador? Bom, existe uma compreensão de que o imperador é um conquistador militar.
Nada mais combinava melhor com a trajetória política do Napoleão Bonaparte do que suas conquistas militares. Ele também tinha o apoio da alta burguesia e do Estado francês. Por isso, tendo as condições para fazê-lo, ele organiza a própria coroação. Inclusive, ele chama o Papa Pio VII, para a coroação. Afinal, era uma tradição. O Papa, enquanto o vigário de Deus na terra, coroava aquele que seria o governante temporal, o governante humano. Mas, na hora da coroação, Napoleão Bonaparte não deixa o Papa coroá-lo, ele mesmo se coroa e também coroa a sua imperatriz, Josefine. A história, portanto, que está por trás dessa coroação está embutida na frase: sou imperador por vontade do povo, ou seja, não por vontade de Deus, não em nome de Deus. Aqui é interessante fazer uma comparação, dessa sensação aí do que o Papa ficou de fora. Por quê? Porque na tradição da Europa, e aí a gente relembra de uma outra coroação, a coroação de Carlos Magno, no Natal do ano 800, o imperador carolíngio. Lá o Papa detinha todo o poder e faz a coroação de Carlos Magno, imperador romano ocidental. Essa comparação entre as duas coroações já caiu no vestibular da Federal, mas caiu nas discursivas, na segunda fase. Nada impede que caia de novo e que possa cair até mesmo na primeira fase também. Seguindo adiante, quando falamos, portanto, do imperador Napoleão Bonaparte, ele faz a retomada do império, a ideia de imperialismo, de conquistas territoriais. Essa expansão imperial feita por Napoleão Bonaparte rompe os acordos de paz, os armistícios feitos no tempo do consulado. Inclusive, erguer arcos do triunfo era um costume romano que é retomado agora durante a França Imperial. Os arcos de triunfo representam as vitórias militares dos governantes. Porém, Napoleão Bonaparte tem um inimigo feroz: a Inglaterra. Já em plena Revolução Industrial, a Inglaterra tinha muito mais recursos a serem movimentados para uma guerra, principalmente porque ela controlava os mares. Foi na Batalha de Trafalgar que a França sucumbiu diante da marinha comandada pelo almirante Nelson. Porém, Napoleão Bonaparte tem um extenso território continental que pode usufruir. Fez muitas conquistas no continente europeu e decretou contra a Inglaterra o bloqueio continental. O bloqueio continental impedia que qualquer nação do continente europeu fizesse comércio com a Inglaterra. A gente conhece bem essa história. Afinal, foi o desrespeito de Portugal, economia já dependente dos ingleses desde o início do século XVIII, quando foi celebrado o acordo entre Portugal e Inglaterra, o Tratado de Methuen, também conhecido como Tratado dos Panos e dos Vinhos. Desde aquela ocasião, a economia portuguesa já era dependente da Inglaterra, tanto que boa parte da riqueza do Brasil, em especial ouro e diamantes, foi parar lá nos cofres britânicos. Pois é, Portugal, portanto, não tinha como obedecer Napoleão, nem como desobedecer à Inglaterra. Por isso, Portugal foi uma das nações invadidas pelas tropas napoleônicas. Não foi Napoleão que estava à frente da batalha, eram as tropas do general Junot. Quando chegam em Portugal, a família real já tinha fugido em direção ao Brasil. A vinda da família real, ela vai ser praticamente o botão de iniciar do processo de independência do Brasil, por conta das mudanças que foram feitas aqui, da chamada abertura dos portos do Brasil. Bom, mas isso também é uma outra história. Ao mesmo tempo em que havia um controle francês no bloqueio continental invadindo nações, Portugal foi invadido, Espanha foi ocupada, a Rússia também desobedeceu e fez comércio com a Inglaterra, obrigando Napoleão a combater em diversas frentes. Foram várias as convocações militares que Napoleão fez, complicando sua relação com a própria sociedade francesa, em que via os jovens constantemente convocados para o exército para combater em terras distantes. Ao mesmo tempo, a Inglaterra decretou contra a França o bloqueio naval. Portanto, desse impasse, muitos confrontos vão resultar. Durante a história
das campanhas de Napoleão Bonaparte, uma delas com certeza merece um grande destaque: a campanha da Rússia. Após conquistar pedaços da Prússia e da Áustria, Napoleão Bonaparte prosseguiu em direção a Moscou. O objetivo: vencer a Rússia, que insistia em ser aliada dos ingleses. A malfadada campanha da Rússia. A campanha da Rússia, ela foi um problema sério para o Napoleão. Seu exército era bastante rápido porque se aproveitava dos recursos que o território dispunha. Os russos recuavam sem oferecer combate e destruíam, por onde passavam, qualquer tipo de recurso que pudesse servir para as tropas napoleônicas. Essa tática ficou conhecida como Terra Arrasada. Napoleão Bonaparte chega a Moscou, mas não tem muitos recursos que ele possa usar. As charges dessa época representam os fracassos de Napoleão. A propaganda antinapoleônica era importante. Afinal, muitas populações de territórios conquistados poderiam ser importantes aliados de Napoleão, ou poderiam ser resistência contra o Napoleão. Claro que naquela época, uma população majoritariamente analfabeta, a forma de comunicação são os desenhos. E aí você vê alguns deles que foram publicados na época. Napoleão, sempre desejoso de conquistar mais, aparece à mesa de jantar tentando abraçar tudo que está disponível. Também aqui, nessa outra charge, ele fica desesperado ao ver Moscou em chamas, um território que ele, na verdade, queria conquistar. E essa talvez seja uma das mais interessantes, associando Napoleão como se fosse o filho do demônio. A charge diz: "Este é o meu filho amado, que nele coloquei todo o meu agrado." É Napoleão como um bebê no colo do capeta. Pois é, a propaganda política que a gente vê hoje não é, digamos assim, tão nova. Ao olhar a retirada da campanha da Rússia, a gente percebe que o grande vitorioso não foi exatamente o russo, mas sim o general Inverno. Existe um livro bem interessante, chamado Os Botões do Imperador, que fala sobre os modelos de botões usados nas fardas daquela época. A farda, usada com botões de metal, os botões se desfaziam à medida que a temperatura caía. Provavelmente você já deve ter ouvido falar desse livro. Ele é muito sugerido em química, afinal, quem escreveu foi um professor de química. Vale a pena conhecer essa obra. Seguindo adiante. Diante dessa fracassada tentativa da campanha da Rússia, as tropas coligadas das nações inimigas da França, em especial a Áustria, a Prússia e a Inglaterra, se mobilizaram e conseguiram vencer Napoleão em Leipzig, também conhecida como a Batalha das Nações. Essa batalha ela é muito famosa porque representa já a primeira grande derrota de Napoleão Bonaparte e o fim do seu governo. Napoleão é obrigado a se render. O acordo que tinha sido feito é que ele sairia do governo e poderia ficar exilado, não seria preso. E assim foi feito, Ele é mandado para uma ilha francesa, chamada a Ilha de Elba. Veja, ela fica pertinho aí da costa da Itália também e bem perto, inclusive da Córcega, terra natal do Napoleão Bonaparte. Tão perto a ponto de ser fácil fugir. Olha a casa onde ele morava. Não sei por que ele resolveu fugir aí da ilha onde ele estava morando. O fato é que fugiu, escapou, voltou para Paris. Militares fiéis a ele o colocaram no poder, mas ele só conseguiu governar mais 100 dias. Por isso é chamado o governo dos 100 dias. Nessa última fase, inclusive, muitos monarquistas já estavam em Viena reunidos, decidindo as fronteiras que tinham sido alteradas por Napoleão. O Congresso de Viena já estava acontecendo. Portanto, essas nações tiveram que se reorganizar, se unirem novamente e vencer Napoleão mais uma vez, na famosa Batalha de Waterloo. Com a derrota definitiva de Napoleão, nada de mandar o Napoleão para uma ilha muito próxima. O mandaram para a ilha de Santa Helena, essa de posse dos ingleses. Bem distante, Está aí no meio do Atlântico, entre o Brasil e a Angola. A história, portanto, do desterro na ilha de Santa Helena é o derradeiro destino de Napoleão Bonaparte. Lá, ele morreu. Por muito tempo, as pessoas disseram que ele teria sido assassinado por conta de veneno.
Constatou-se isso por conta de vestígios que havia no cabelo dele após exumarem o corpo, vestígios de cianeto, um veneno. Mas, na verdade, ele morreu de morte morrida. Afinal, qualquer bebedor de vinho do início do século XIX tinha vestígios de cianeto no cabelo. Era o que se usava para lavar os barris de carvalho onde eram armazenados o vinho. Seguindo adiante, veja que a outra ilha para a qual ele foi mandado não era, digamos assim, tão aprazível, mas ele ficou bem instalado até falecer. A história, de Napoleão Bonaparte até hoje é muito lembrada pelos franceses. Afinal, o grande imperador Napoleão Bonaparte colocou a França no caminho da industrialização. Com a derrota definitiva de Napoleão Bonaparte, as nações absolutistas organizavam um congresso, o Congresso de Viena. Nesse congresso, o objetivo era restaurar famílias que governavam e fronteiras que existiam antes da Revolução Francesa. Inclusive, essa proposta de devolver os territórios conquistados por Napoleão Bonaparte foi uma proposta dos próprios franceses, temerosos que as outras nações absolutistas resolvessem se vingar e pegar os territórios que Napoleão Bonaparte tinha conquistado e ainda pegar mais alguma coisa como indenização. Portanto, quando foi celebrado o Congresso de Viena, a França conseguiu manter as exatas fronteiras que tinha antes do início da Revolução Francesa. Por isso que o Congresso de Viena é marcado por essa ideia, a ideia de restauração. Ou seja, não só as famílias, quanto as fronteiras ditas legítimas iriam voltar ao que era original. Durante esse contexto, as nações absolutistas resolveram organizar um exército que seria convocado em caso de nova ameaça revolucionária, a Santa Aliança. A Santa Aliança foi organizada por monarquias absolutas, ou seja, a Inglaterra ela não fazia parte da Santa Aliança. A Inglaterra era uma inimiga da França, mas isso não a tornava absolutista. Vimos em nossa aula sobre revoluções inglesas que desde o século XVII a Inglaterra já era uma monarquia parlamentarista. Logo, não tinha por que ela defender os interesses dos absolutistas. Ela era inimiga da França por conta das disputas econômicas, de mercados, consumidores, coisas que tinham a ver com o mundo capitalista. Já as monarquias absolutistas da Rússia, da Prússia, em especial da Áustria, tendiam a tentar preservar as dinastias no poder e simples com poder absoluto, como se fosse ainda no princípio da Idade Moderna. Por isso organizaram esse exército, a Santa Aliança. Ela foi organizada pelo czar da Rússia e inclusive foi chamada algumas vezes. Porém, com o processo das independências dos países da América Latina, independência do Chile, da Bolívia, da Colômbia, Venezuela, muitas nações do continente americano se emanciparam no início do século XIX, a Santa Aliança não teve como restaurar todas a posse espanhola. Inclusive, foi nessa época que tanto a Inglaterra se opôs às tentativas de restauração na América, quanto também os Estados Unidos da América, com o presidente James Monroe, enunciou a doutrina Monroe. Essa doutrina, de 1823, é chamada a América para os Americanos. Tenho certeza que você já ouviu isso. Afinal, foram os americanos, os norte-americanos, que primeiramente reconheceram a independência do Brasil. Não porque eles tinham um interesse econômico imediato naquele instante, mas que temiam qualquer tipo de tentativa de interferência da Europa ou de países monarquistas absolutistas no continente sul-americano. Obviamente que isso, mais tarde, vai acabar redundando numa influência do capitalismo estadunidense e inglês em países que nem o Brasil. Mas aí a gente tem que tomar cuidado, né? Numa questão de vestibular, se a gente disser por que foi formulada a doutrina Monroe, por que a América para os americanos? Em reação às tentativas de restauração da Santa Aliança e do Congresso de Viena. Beleza? Isso já caiu em prova, tinha as duas opções de resposta e a correta era uma reação, uma resposta ao Congresso de Viena. Assim, encerramos mais essa aula.
A todos vocês um ótimo estudo. Dúvidas, não deixe de entrar em contato. professorcapivara@gmail.com e você mande as suas dúvidas. É importante que você, nesse contexto, já comece a fazer as questões discursivas se você é candidato para a segunda fase da prova de História. A todos, até a próxima.